Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. De olho na Copa do Mundo, vários setores se mexem para qualificar pessoal e preparar a casa para receber torcedores do mundo inteiro. Acidente de trabalho durante o contrato de experiência. O assunto foi debatido pelos ministros do TST. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o trabalho infantil, a importância dessa lei para evitar os abusos. E tem muito mais no TV TST de hoje, que está só começando. Então, não saia daí! E para ficar bem informado, vamos às notícias de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou a comunidade evangélica luterana de São Paulo do pagamento de adicional de 20% pelas atividades extraclasse feitas por uma das professoras. O relator do processo, ministro Renato de Lacerda Paiva, concluiu que o cálculo do salário dos professores abrange não só o número de horas das aulas ministradas, mas também as atividades extraclasse. Com esse entendimento, a turma, por unanimidade, reformou a decisão do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul e excluiu da condenação o pagamento do adicional de 20% da remuneração mensal para a professora. Em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, uma indústria de cimento foi condenada por dano moral coletivo. A empresa exigia que seus empregados trabalhassem por até 16 horas sem interrupção e ainda descumpria o tempo mínimo de intervalo entre duas jornadas. As condições de trabalho foram descobertas pela Delegacia Regional do Trabalho e Emprego e denunciadas ao Ministério Público do Trabalho da Primeira Região. No TST, o relator do caso na 7ª turma, ministro Ives Gandra Filho, afirmou que a decisão observou o princípio da razoabilidade, já que ao estabelecer o valor, considerou o porte social e econômico da empresa. A turma condenou a indústria de cimento ao pagamento de R$ 500 mil de indenização por dano moral coletivo. Uma vendedora no Rio de Janeiro foi demitida um dia depois de denunciar o gerente por comentários desrespeitosos, de conotação sexual. A trabalhadora também sofreu humilhação devido à acusação infundada de furto. No TST, o relator do processo na 2ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, destacou que as decisões apresentadas pela empresa no recurso não configuravam divergência jurisprudencial, conforme a súmula 296 do TST. A turma condenou a empresa ao pagamento de indenização de R$ 33 mil por dano moral e assédio sexual. A Copa do Mundo no Brasil será em 2014. Parece muito tempo, não é? Mas só para o torcedor. As empresas envolvidas no evento estão a todo vapor para qualificar pessoal e melhorar a estrutura. O setor de turismo é um dos principais. Esse sim, precisa provar que está pronto para receber clientes exigentes. Obras a todo vapor. O cronograma é apertado e conforme os dias vão passando, maior é a correria para deixar a casa pronta para a Copa do Mundo. Mas não é só de estádios de futebol que se faz um evento como este. Por trás de cada turista que vai chegar às 14 cidades sedes do evento, tem uma grande infraestrutura de turismo. O setor é responsável pela geração de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. São profissionais de hotelaria, guias de turismo, recepcionistas. Todos eles estão animados com o que pode ser o grande boom no mercado turístico. O governo brasileiro prevê cerca de 870 mil pessoas trabalhando na linha de frente da Copa do Mundo de 2014.
Atualmente, segundo a Embratur, a atividade turística movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano, quase 3,5% do PIB nacional. Número ainda pequeno se comparado com polos turísticos como França, Itália e Austrália. O país perde também para o México e a vizinha Argentina. Com a realização da Copa das Confederações e a Copa do Mundo, a expectativa é que esse quadro mude e o país receba cerca de 3,5 milhões de visitantes. É um crescimento muito grande na área, no meu entender, de relações públicas, para você poder mostrar a cidade, né? E principalmente a do animador cultural, né? Que vai ter que fazer exatamente as grandes festas, entender aquilo que tem que ser mostrado e aquilo principalmente que está sendo procurado pelas pessoas que estão de fora da cidade. Então essa Copa do Mundo vai ser uma Copa, ao nosso entender, uma Copa voltada para o público interno do Brasil. Até porque as escolhas das 12 cidades-sedes tão distantes uma da outra, né, possivelmente Manaus e Porto Alegre, Fortaleza e etc., Brasília, o deslocamento desses turistas não vão permitir assim com muita facilidade e fazendo com que nós tenhamos, vamos dizer, um afluxo enorme de turistas, principalmente da Europa. Segundo a presidente da Federação de Guias de Turismo, para que o mercado turístico no Brasil possa crescer, é preciso que estes profissionais sejam melhor qualificados. Muda muito, né? É a imagem do Brasil que vai estar em todo o mundo. Então, nada melhor do que o profissional estar bem qualificado, bem preparado, porque uma imagem negativa destrói todo o destino. E para dar conta do recado, esse pessoal já está se preparando. Nesta empresa de City Tour brasiliense, todos os funcionários fazem aulas de inglês. Segundo o proprietário, uma forma de atender melhor o turista estrangeiro. No contexto de preparação, a equipe ela já tem um certo preparo, é um preparo técnico, mas é claro, sempre precisa mais. Então, os cursos que estão sendo oferecidos, claro, nós estamos também aproveitando. Damares concorda com o chefe. Além de falar inglês, ela agora se dedica às aulas de francês. O outro idioma faz falta para o guia de turismo. Comecei a fazer um curso de francês porque eu estava vendo a grande falta dos guias bilíngues. Hoje mesmo, Brasília está cheia de turista internacional, principalmente, e não temos a quantidade necessária para atender o público. Treinamentos como esses estão tendo o apoio dos governos federal e estadual. No DF, a Secretaria de Trabalho tem oferecido cursos gratuitos nas áreas de hotelaria, turismo e gastronomia. O Ministério tem oferecido para a gente várias qualificações, não só no Distrito Federal, mas principalmente nas 12 cidades. Boa tarde, seja bem-vinda, senhora, tudo bem? Essa primeira galeria vem contando um pouco da vida, da infância do presidente Juscelino. De olho nesta oportunidade, Marta tem participado dos cursos de qualificação no museu em que trabalha. Ela quer estar mais preparada para receber os turistas e fazer bonito nos bastidores da Copa. O Memorial está preparando os funcionários para receber os visitantes na Copa de 2014. Está sendo realizado um curso de idiomas a todos os funcionários, 2 vezes por semana, que vai se estender até 2014. O Memorial também está se informatizando, nós temos terminais. Foi colocado recentemente um telão de projeção para que as pessoas possam visualizar melhor a história do presidente Juscelino, entre outros projetos que está sendo dado andamento. Espera-se na Copa de 2014 pelo menos dobrar, né? Receber pelo menos 800 pessoas por dia, e recebê-los bem, todos com atendimento bom, turistas estrangeiros, a gente podendo dominar o idioma e atendê-los da melhor forma possível. Então essa é a nossa expectativa, atender a todos bem. Mesmo com toda a correria e prazos a cumprir, uma coisa é certa: a lei trabalhista precisa andar lado a lado com os preparativos da Copa do Mundo. Quando o assunto é turismo, as disparidades são grandes ao redor do país. A situação muda muito de estado para estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o estado com maior número de turistas no país, a situação é bem diferente. São cerca de 3 milhões de turistas por ano. Na região Nordeste, o número também é animador.
Ceará, um dos principais destinos na região, são quase 2 milhões de turistas todos os anos. Para atender essa demanda, o número de profissionais envolvidos nas diversas atividades de turismo ainda é pequeno. Isso é muito de fases, vamos dizer, tem estados, região Nordeste mesmo, que são 6 meses de alta, 6 meses de baixa. Tem outros locais que é turismo o ano inteiro, então isso aí depende muito dessa faixa salarial, de acordo com o turismo intenso ou não daquele destino. O mercado de trabalho, no momento, a gente nota que está se aquecendo e nós estamos, inclusive, incentivando que as pessoas se qualifiquem, que aprendam inglês, porque se a Copa fosse hoje, iam faltar profissionais. Nós temos tempo para nos preparar, mas o tempo está correndo. Com o mercado em ascensão, é preciso ficar atento a algumas regras. Para trabalhar como guia, o profissional deve ser registrado no Instituto Brasileiro de Turismo, depois de fazer um curso de formação. Tem que ter 18 anos, ter o 2º grau completo, a profissão nível técnico, fazer um curso, né, de formação dentro das escolas que têm autorização pelo MEC, né, o Ministério da Educação. Hoje, a grande maioria no Brasil estão concentrados no SENAC ou nos institutos federais. Mas existem escolas particulares que têm essa autorização pelo MEC. Para este advogado, um dos maiores problemas no mercado turístico é a clandestinidade de alguns profissionais. Há uma série de atropelos em relação à informalidade, muitas pessoas se passando por guias de turismo, muitas pessoas prejudicando o turismo de uma maneira geral por conta da falta de capacitação para tanto. Então, nós não atingimos esse patamar de ter problemas judiciais, né? E também, complementarmente, não há acordos coletivos e normas coletivas nesse sentido. O intuito é que, a proximidade da Copa do Mundo, há um apelo da Federação em relação ao Ministério do Turismo, às secretarias de turismo locais, de mobilizar todo o trade turístico, hotelaria, agências de turismo, etc., para poder estabelecer alguns parâmetros através de acordos e normas coletivas com o profissional guia de turismo. A tendência é que com a Copa muita gente saia da informalidade. A expectativa do setor é de um crescimento de 50% no faturamento e nas ofertas de emprego. Quem trata de dinheiro novo na cidade, isso é muito importante. Esse dinheiro, né, que o turista vai trazer, ele vai incrementar a economia e aumentar a renda, inclusive, da população. Porque todos ganham. O país, ele se vitrina, não resta a menor dúvida, né? Quer dizer, a imagem do país vai para o mundo todo através, hoje, de uma divulgação através da TV. Né? E nós temos que aproveitar esse momento exatamente para fazer o nosso dever de casa. Uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo é como o FMI do bem, obriga com que os governantes, né, eles façam aquilo que às vezes só prometem. O legado da Copa não vai ser só para a economia e o desenvolvimento do turismo no Brasil. Eventos como esse trazem esperança de uma nova vida para muitos trabalhadores. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O lugar é aqui. O Carlos Eduardo Silva, de São Paulo, quer saber sobre assédio moral. O que é assédio moral? É a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho. Existe o assédio moral que a gente chama positivo, onde há coação, e o assédio moral também negativo, onde há omissão. Quais são os tipos de assédio? O assédio descendente é o tipo mais comum. Acontece da chefia para os subordinados. Já o assédio ascendente é o tipo mais raro, se dá de forma vertical, ou seja, do subordinado para a chefia. Nós temos o assédio moral do patrão sobre o empregado e também existe o assédio moral do empregado contra o patrão. Quando vários empregados, por exemplo, se revoltam e começam a desqualificar aquele que está dando a ordem, isso também pode ser caracterizado como assédio moral. Quais são as condutas mais comuns que caracterizam o assédio moral? Dar instruções confusas e imprecisas ao trabalhador,
atribuir erros imaginários, ignorar a presença do trabalhador na frente dos outros, fazer críticas e brincadeiras de mau gosto em público, impor horários injustificados, não atribuir tarefas, assediar a vítima, proibir colegas de falar com o trabalhador. Assédio moral necessita de prova testemunhal, não é um ato isolado do empregador, é um somatório de atos que vilipendiam, eu repito, a moral do empregado. Então, hoje a doutrina coloca isso durante 5, 6 meses, sendo uma vez por semana, no mínimo, aquele ato que magoa, que machuca, que maltrata, que faz a pessoa se sentir diminuída, humilhada perante os colegas. Qual a legislação que trata do assunto? No Brasil, não há uma lei específica para assédio moral, mas este pode ser julgado por condutas previstas no artigo 483 da CLT. Alguns estados, como Pernambuco e São Paulo, já publicaram lei sobre o tema. Não, no Brasil não existe legislação. Tudo ainda é trabalhado em cima da jurisprudência, em cima da doutrina, daquilo que tem sido entendido como assédio moral. Existem projetos de leis que estão tramitando, mas ainda nada é muito específico, ainda não. Falta a legislação sobre isso, sim. Faça como Carlos Eduardo e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Não perca, no próximo bloco tem julgamento em 1 minuto. Até já! Adicional de insalubridade é o assunto da súmula 248 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 248 do TST diz que a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Essa súmula deixa bem claro, então, que mesmo que você receba por vários anos consecutivos esse adicional de insalubridade, se o Ministério do Trabalho determinar que a atividade que você exerce não é mais insalubre, você vai deixar de receber, o trabalhador vai deixar de receber, mesmo que venha recebendo há vários anos, sem que, com isso, venha atingir o direito dele, pois ele não adquire um direito em receber aquele valor mensalmente, mesmo que receba todos os meses durante vários anos. Acidente de trabalho durante o contrato de experiência pode gerar indenização? Entenda o caso na reportagem. Um trabalhador de uma empresa de hotéis no Paraná perdeu parte da perna direita ao sofrer um acidente de trânsito depois que saiu do trabalho. Depois de algumas semanas, ele tentou voltar a trabalhar, mas a empresa negou a reintegração porque não tinha uma função compatível com a atual situação do funcionário. Para a empresa, o trabalhador teria direito apenas ao auxílio acidente porque ele estava em contrato de experiência. Esse contrato não pode exceder 90 dias após a contratação do empregado. Mas, de acordo com o artigo 118 da Lei de Benefícios da Previdência Social, quando um segurado sofre acidente de trabalho, tem direito a manter-se no emprego pelo prazo mínimo de 12 meses. O relator do recurso na seção 1 de dissídios individuais do TST, ministro Horácio Sena Pires, disse que não pode restringir casos com estabilidade provisória quando há acidente de trabalho. A lei não distingue o contrato por prazo determinado do indeterminado. A maioria do colegiado manteve a decisão da 8ª turma do TST, que negou o recurso da empresa. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo senhor ministro Horácio Sena Pires. Argos em recurso de revista 398.200 de 2008. O julgamento desse processo foi suspenso em virtude de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e negado o provimento aos embargos.
Com a palavra o ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o processo trata da compatibilidade entre a estabilidade acidentária e o contrato de experiência. A 8ª turma afirmou essa compatibilidade. A empresa interpõe embargos. O eminente relator conhece do recurso de embargos e, no mérito, nega-lhe provimento, ao fundamento de que o artigo 118 da Lei 8.213 não faz distinção entre contrato por tempo determinado ou indeterminado. De fato, usar estes paradigmas ensejam conhecimento por divergência jurisprudencial. Afirmo eu, o artigo 118 da Lei 8.213, ao proteger o empregado acidentado e conferir garantia de emprego por prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-doença, não faz qualquer restrição ao tipo de contrato abrangido pela norma. Dir-se-ia que a aquisição de estabilidade seria incompatível com a predisposição dos contratantes a um termo final, mas é fato que o Supremo Tribunal Federal já afastou tal premissa da incompatibilidade ao ponderar valores consubstanciados em normas assecuratórias de estabilidade com regras regentes de contrato a termo. Por todos, cito o precedente do Supremo Tribunal Federal, RE 634093, AGR-DF. Sobressai, ainda nos autos, o aspecto de se cuidar de contrato de experiência, que se revela em vigor um contrato por tempo indeterminado com cláusula de experiência. Se mencionado contrato está vocacionado à vigência por tempo indefinido, não lhe afeta a essência a decisão judicial que faz prevalecer a proteção maior à vítima de acidente do trabalho à circunstância do aprazamento. Se não há previsão na própria norma de circunstância especial de que não deve ser aplicada a garantia prevista, não pode ser conferida uma interpretação restritiva de preceito que visa a proteger o trabalhador aposentado, sobretudo se às razões humanitárias se agrega a premissa jurídica de ser do empregador o risco da atividade econômica, conforme artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Entendimento diverso transferiria o risco do negócio ao empregado, que ainda teria o ônus de se reinserir no mercado de trabalho após as agruras do acidente e da sua recuperação, enquanto a norma constitucional e o fim social objetivado impõem a proteção do trabalhador e não permitem interpretação diversa. Eu cito 2 precedentes da STI 1 do TST, rigorosamente no mesmo sentido preconizado pelo eminente relator, da compatibilidade entre a estabilidade acidentária e o contrato de experiência. São eles o RR 213.500, dígito 04.2005, 502.0032, relator ministro Lélio Bentes, na sessão, no julgamento de 27 de junho de 2011, e o RR 73.740, dígito 05.2005.5.02.0464, julgamento em 18 de outubro de 2011. E concluo, cito mais um precedente, também do ministro Horácio Sena Pires, RR 162.100, dígito 35.2006.5.12.0032, julgamento em 18 de 10 de 2011. Por essas razões, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Cabe-me votar. A questão relativa à estabilidade em contrato de trabalho de experiência de empregado acidentado sempre foi, como você sabe, muito controvertida no tribunal e persiste sendo controvertida. O artigo 118 da Lei 8.213, a meu juízo, por si só, diante de uma interpretação gramatical, ainda que a meu juízo ela seja a mais pobre de todos os métodos, de todas as formas de interpretação, leva a crer que o empregado submetido a contrato de trabalho a termo é efetivamente destinatário da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Ressalto, em primeiro lugar, que o referido dispositivo legal não distingue as modalidades de contrato de trabalho, a termo por tempo indeterminado, albergadas pela garantia provisória de emprego na ocorrência de acidente de trabalho. Assinalo ainda que se a Lei 8.213 não diferencia as modalidades de contrato de trabalho sujeitas à incidência do comando escrito no artigo 118, da mesma forma também não excepciona de sua aplicação qualquer categoria de empregado. Tanto assim que, ao conceituar o empregado segurado da Previdência Social, define-o como aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa
em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Artigo 11, a linha A. Se não restringe, portanto, alcança todos os empregados, inclusive os contratados a título precário. Assim, como não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distingue, penso que efetivamente a melhor exegese do artigo 118 da Lei 8.213, quer a gramatical, quer a teleológica, parece-me, no caso, a de albergar toda e qualquer espécie de empregado na acepção do artigo 3º caput e parágrafo único da CLT, contratado por tempo indeterminado ou a termo. Até porque o infortúnio não escolhe a quem vai atingir e o acidente de trabalho, como se intui, não raro deixa sequelas físicas e psicológicas que podem se prolongar para além do período de percepção do auxílio-doença, mesmo nas hipóteses que o empregado é considerado formalmente apto ao trabalho. Ora, se a aludida garantia provisória de emprego busca compensar por um período mínimo de 12 meses as limitações físicas e morais do empregado acidentado, sujeito ao contrato de trabalho por tempo indeterminado, com maior razão, penso eu, deve alcançar aquele submetido a contrato a termo, com óbvia dificuldade de imediata recolocação no mercado de trabalho em período de potencial reabilitação física e psicológica e, portanto, de baixa produtividade. Soma-se a tais fundamentos o teor da Convenção número 168 da Organização Internacional do Trabalho, relativa à promoção do emprego e à proteção contra o desemprego, ratificada pelo Brasil e, portanto, incorporada ao nosso ordenamento jurídico. A aludida norma internacional, como se recorda, preconiza em diversas oportunidades a promoção do pleno emprego por todos os meios adequados, inclusive a seguridade social, como se vê do artigo 7º. Pugna ainda pelo esforço dos Estados-membros da adoção de, aspas, medidas especiais para fomentar possibilidades suplementares de emprego e a ajuda ao emprego, bem como para facilitar o emprego produtivo e livremente escolhido de determinadas categorias de pessoas desfavorecidas que tenham ou possam ter dificuldades para encontrar emprego duradouro, fecho aspas. Outro sim, persegue o comprometimento dos Estados-membros em relação a categorias especiais de pessoas à procura de emprego, dentre as quais os ex-doentes, como frisa expressamente o artigo 26, inciso 1, letra G. A compatibilidade entre a norma inscrita no artigo 118 da Lei 8.213 e os contratos de trabalho a termo, nessas circunstâncias, a meu juízo, melhor atende à função social da empresa e da propriedade, com o princípio da ordem econômica e financeira, fundada na valorização do trabalho humano, como prevê o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal e o artigo 170, inciso 3º, também da Constituição Federal. Da mesma forma, harmoniza-se com as normas internacionais, a cuja observância comprometeu-se o Brasil, com destaque para a referida Convenção 168. Também faço referência aos precedentes, inclusive a esse recente tomado em sessão plena, com alguns votos vencidos, é bem verdade, porque a matéria sempre foi muito controvertida, nós sabemos. De modo que eu peço vênia para a divergência para acompanhar o relator e também nego o provimento aos embargos da reclamada. Mas reconheço que o inciso 3º da súmula 244, conquanto concernente à gestante, substancialmente adota uma tese conflitante com esta que estamos aqui abraçando, pela tendência majoritária. De modo que me parece que seria prudente que, sem prejuízo de se proclamar o resultado referente a este processo, que se proponha o reexame da súmula, do item 3º da súmula 244, mediante incidente de uniformização de jurisprudência ser submetido oportunamente ao Tribunal Pleno. Senhor presidente, pela ordem. Proclamo, portanto, que, no caso concreto, a sessão, por maioria de votos, vencido o ministro Ives, conheceu dos embargos e negou-lhes provimento. Ministro Ives. Senhor presidente, o que posso já tomar iniciativa com o presidente da Comissão de Jurisprudência, fazer uma reunião da comissão e propormos, eventualmente, a discussão no pleno dessa matéria. Porque, na verdade, como só alerto, senhor presidente, muitas das turmas começaram a deixar de aplicar esse dispositivo, o inciso 3º
244, invocando os 2 precedentes que o ministro Horácio cita no seu voto agora aprovado. E os 2 precedentes não são exatamente de contrato de experiência. Então, pelo menos vamos citar a matéria, se for o entendimento do pleno, efetivamente cancelamos. Mas eu já deflagro o processo pela Comissão de Jurisprudência. Indago da sessão, se a sessão propõe o encaminhamento da matéria à Comissão de Jurisprudência para reexame do item 3º da súmula 244. Se há divergência no particular. A sessão ainda deliberou suscitar incidente de uniformização de jurisprudência relativa à revisão do item 3º da súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, encaminhando a matéria preliminarmente à apreciação da douta Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos. E não perca no próximo bloco, conheça a trajetória do mais novo ministro do TST. Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do Daniel Lopes, que trabalha com serviços gerais. Qual é o prazo que eu tenho para receber meus valores da minha rescisão contratual? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, traz 2 hipóteses. Uma, se você recebeu aviso prévio. Se você recebeu aviso prévio, ou seja, se você foi avisado com antecedência de que seria demitido, o seu prazo é até 1 dia após o término do contrato de trabalho. Então, passou o período do aviso prévio, os 30 dias, você tem até 1 dia para receber a sua rescisão contratual. Se você não recebeu o aviso prévio, ou se você foi demitido por justa causa, por exemplo, o prazo é de até 10 dias. Então, o prazo vai depender da possibilidade de você ter recebido ou não um aviso prévio da sua demissão. Ele nasceu no Rio de Janeiro, onde era desembargador do TRT desde 2004. É professor universitário e autor de vários livros e artigos jurídicos. Eu converso agora com o mais novo ministro do TST, Alexandre de Souza Agra Belmonte. Olá, ministro. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST e seja bem-vindo ao TST. Obrigado, Giovana. Ministro, vamos voltar bastante aí na trajetória do senhor, até para que as pessoas possam conhecer um pouco da caminhada do ministro Alexandre Belmonte. Quando que o senhor começou na carreira, ministro? Eu comecei na magistratura em 1993, em abril de 1993. Eu era advogado até então, era advogado desde 1981, embora anteriormente eu já atuasse como estagiário de Direito. E como estagiário de Direito, inclusive, era possível advogar na Justiça do Trabalho. Advogar? Era possível advogar na Justiça do Trabalho, inclusive naquela época sem a presença do advogado. E o senhor já optou pela Justiça do Trabalho? Precisava de alguém que assinasse a peça, sim, né? Mas era possível advogar na Justiça do Trabalho naquela época. E o senhor já escolheu a Justiça do Trabalho desde o início? Não, como que foi? É porque naquela época era onde podia advogar. Não escolhi a Justiça do Trabalho desde o início, não. Pelo contrário, quando eu me formei, inclusive, eu atuava não apenas na Justiça do Trabalho, pela facilidade a que eu me referi, como também atuava na área do direito imobiliário, atuava em área de família e até na área criminal. E como que surgiu essa escolha pela Justiça do Trabalho? Escolha pela Justiça do Trabalho. Bom, como advogado é o que a gente chamava de clínica geral. Fazia-se várias áreas ao mesmo tempo. E a área trabalhista, com profundidade, não vou dizer que foi por acaso, porque eu já dava aula de Direito do Trabalho, mas a escolha pela área trabalhista veio por conta do fato de que eu era professor universitário e era professor também de curso preparatório para ingresso na magistratura trabalhista. E eu ministrava, na época, para ingresso na magistratura trabalhista, aulas de direito civil. E comecei a tomar
um gosto diferenciado pela área trabalhista. Eu já gostava dela, mas comecei a tomar um gosto diferenciado pela área trabalhista, até por conta do fato de que, quando eu dava aula de Direito Civil, os alunos tinham alguma dificuldade de compreensão quando eu dava exemplos de Direito Civil. Então, eu passei a dar aula de Direito Civil dando exemplos de Direito do Trabalho. E acabei resolvendo fazer concurso para a Justiça do Trabalho, porque já gostava, me encantava com isso, e foi assim. Agora, essa chegada do senhor na Justiça do Trabalho, desde o concurso, o primeiro concurso foi para juiz substituto? O primeiro concurso foi para juiz substituto. E foi quando isso, ministro? Esse concurso para juiz substituto foi em 93. Agora, ministro, o senhor de juiz substituto logo passou a juiz titular. Como que foi isso? Eu passei de juiz substituto a juiz titular após 1 ano de exercício da magistratura. Quer dizer, eu me tornei titular ainda dentro do estágio probatório, que é o estágio probatório de 2 anos. Uma vez vencido esse estágio, é que pode se habilitar a ser juiz titular. Agora, isso não é muito normal, não é, ministro? Olha, eu fui o primeiro lugar do meu concurso e comecei a atuar de início. Eu não fiz o estágio que os outros juízes do meu concurso fizeram. E talvez isso tenha contribuído, de alguma maneira, para que eu tivesse sido promovido com alguma antecipação. Mas, por outro lado, também, como eu comecei na magistratura logo no primeiro dia, inclusive numa vara de interior, eu lá encontrei cerca de 1000 processos para sentença. Eles estavam conclusos, já tinha terminado a instrução e estavam apenas para dar sentença. Eu não sei a razão pela qual havia aquele acúmulo de processos naquela... Era então Junta de Conciliação e Julgamento. Eu funcionava como juiz-presidente e tinha 2 juízes classistas que me auxiliavam, que era a formatação da época da Justiça do Trabalho. Eu encontrei aqueles 5.000 processos e eu pensei, eu tenho que dar uma solução para isso. Eu não posso atuar numa junta, hoje em dia vara, onde eu tenho 5.000 processos em atraso, porque estavam para sentença, e ainda tem processos novos para resolver. E eu fiz o seguinte, fui na corregedoria e fiz uma proposta ao corregedor. Se o corregedor não poderia me ceder um juiz que me auxiliasse, esse juiz que ele cedeu foi até um juiz do meu próprio concurso, e eu fiz o seguinte, peguei esses 5.000 processos e coloquei todos eles em pauta, renovando a proposta conciliatória. Imediatamente já? Imediatamente. Se não houvesse proposta conciliatória, eu passava em sessão de audiência a julgar o processo. Eu já dava a decisão daquele processo e resolvia ele. Então, eu renovava a proposta conciliatória e julgava. Mas tinha os processos novos também. Então, o que eu fiz? Como eu idealizei? Qual foi o planejamento? Foi o seguinte, de manhã eram os processos novos e à tarde os processos que estavam conclusos para decisão e que ainda não tinha sentença. Isso eu fazia numa sala e na outra sala o juiz auxiliar. Fizemos isso por aproximadamente 8 meses, 8 a 9 meses, se eu não me engano. Eram utilizados todos os dias da semana, de segunda a quinta, e sexta-feira ficava para execução. Eu sei que em mais ou menos 8 a 9 meses aqueles 5.000 processos já estavam liquidados e nós só tínhamos processos novos com pauta para 5 dias. Ou seja, o senhor imprimiu um ritmo acelerado de trabalho? Imprimi um ritmo acelerado, mas com qualidade, porque era preciso que tivesse qualidade na prestação do serviço. E esse é o estilo do senhor? Acredito que sim. Acredito que... eu acho que as decisões elas têm que ser rápidas. Acho que a decisão que tarda é uma decisão muito ruim, inclusive por trabalhador que está ali querendo uma solução premente. É ruim também para o empresário que quer ver aquele problema resolvido. E eu acho que os problemas eles precisam ser resolvidos, eles não podem ser empurrados, né? Eles têm que ser resolvidos. Mas tem que ser resolvidos com qualidade, com exame adequado, atento, dentro das possibilidades. Até hoje, graças a Deus, eu tenho dado conta do recado. E aqui no TST, ministro, o senhor espera imprimir que ritmo? Eu espero imprimir um ritmo acelerado, condizente com o volume de processos aqui do TST. O volume realmente é muito grande. Nós temos 24 tribunais regionais,
embora nós tenhamos 27 ministros, né? E todos os processos de todos os regionais vêm desembocar, então, no TST. E eu espero imprimir uma dinâmica de trabalho que me permita analisar todos os processos com celeridade, com a celeridade de que o trabalhador necessita, com a celeridade que o empresário espera. Agora, enquanto a gente conversava aqui antes do início da entrevista, o senhor me disse que quando chega um processo para o senhor, é como se chegasse um processo novo, né? O senhor leva em consideração que já foi discutido na primeira instância, enfim, mas o senhor pega um processo como se fosse uma decisão que vai sair do zero, é isso? Com certeza. É um processo novo com as limitações que os recursos que nós temos, elas nos dão, né? E que limitações são essas? Nós não podemos rever fatos e provas. Então, essa parte realmente não há possibilidade de revisão. A principal função do TST é de uniformizar a jurisprudência. Agora, o senhor chega aqui com quantos processos já no gabinete do senhor? Mais ou menos 10.500 processos que já me cabe analisar. 10.500? 10.500 processos. E aí o senhor faz uma média de quanto tempo o senhor vai levar para analisar 10.500 processos? Não sei por enquanto. Tem nem ideia, Chegando, né, realmente não tenho ideia. Mas aqui também o senhor tem uma equipe maior, né? Com certeza, as condições de trabalho elas são muito boas, em termos de equipe, em termos de ambiente, em termos de interação com os demais ministros, enfim, a infraestrutura realmente é uma infraestrutura adequada. O volume de processo aqui é realmente grande. Agora, o senhor sempre teve uma carreira paralela com o magistério. Como que fica agora? O magistério ele serve para retroalimentar, porque através do magistério nós podemos passar o conhecimento e da mesma maneira, em retroalimentação, obter o conhecimento. E esse conhecimento que é passado, esse conhecimento que é obtido, bem ou mal, ele acaba se refletindo nas decisões, né? Então, acho que é sempre importante estar sempre antenado com as novidades, e dar aula é uma coisa que exige um estudo constante, que foge do próprio processo, né? E que nos permite passar essas informações para o processo. Então, acho que realmente é muito importante dar aula por isso. Isso tem que estar sempre atualizado, né, ministro, para levar aquela troca, para promover aquela troca na sala de aula, né? Sempre, porque os fatos, eles se sobrepõem ao direito, né? O direito, ele pode até ser estanque como ciência, num primeiro momento, mas a partir do momento que o fato vem, o direito tem que se adaptar a ele, não o contrário. Não é o fato que se adapta ao direito, é o direito que se adapta ao fato. E o senhor pretende dar continuidade a essa troca de experiências aí com os alunos? Sim, com certeza, pretendo. Pretendo dentro do possível, pretendo. Eu, por exemplo, dou aula de mestrado numa disciplina chamada Efetividade dos Direitos Sociais. Então, através dessa disciplina, nós procuramos sempre questionar se as normas constitucionais elas estão sendo concretizadas, não apenas pelos tribunais, como também se elas estão sendo concretizadas pelo Poder Legislativo e pelo Executivo nas políticas públicas, né? Digamos assim. Agora, outra atuação grande do senhor hoje são os livros, né? Pois é. Já tem mais de 10 livros publicados. Tem bastante coisa, realmente, não são todos sozinhos, né? Eu tenho um bom volume de obras que eu procurei escrever, enquanto ainda me sobrava tempo. Não sei se eu terei tempo disponível para fazer isso daqui para frente, mas vou procurar fazê-lo. Bom, depois que eu cheguei aqui no TST, eu já consegui escrever 2 artigos. Pelo menos foi possível. Não parou. Me foi possível. E eu tive que escrever esses artigos, na verdade, para poder resolver 2 situações específicas de processos daqui do TST. Foi preciso. Uma delas com respeito a um critério que eu acho que eu consegui esboçar, de fixação ou de mensuração de um valor para danos morais.
E o outro artigo diz respeito à questão dos efeitos das novas tecnologias nas relações de trabalho, nas relações materiais e processuais de trabalho. O processo eletrônico vem aí. Por outro lado, a lei foi modificada há pouco tempo, a lei trabalhista, com relação à questão do teletrabalho, e tudo isso é muito importante. Agora, eu sempre falo para meus filhos o seguinte, sempre falei, quando eles me perguntam, não, mas onde é que eu vou encontrar tempo para estudar, onde é que você encontra tempo para escrever? Da seguinte forma, acordar 1 hora mais cedo, durante 365 dias por ano, corresponde a 365 horas. E um curso de pós-graduação tem 360 horas. Então, a gente tem que Então, é sempre possível conseguir tempo para fazer alguma coisa. A questão só é se programar. Eu não sei se eu vou continuar conseguindo me programar, mas que eu tenho isso como uma coisa certa, tenho. Ministro, muito obrigada pela entrevista e sucesso para o senhor aqui no TST. Giovana, eu que agradeço, espero ter a oportunidade de falar com mais vagar sobre essas questões, se forem do interesse não só do TST, como do público em geral. Com certeza. Obrigada, ministro. Para conhecer um pouco mais sobre o novo ministro, veja agora a biografia de Alexandre de Souza Agra Belmonte. Alexandre de Souza Agra Belmonte nasceu no Rio de Janeiro em 25 de fevereiro de 1959. Graduou-se bacharel em Direito pela Universidade Gama Filho em 1981, mesmo ano em que iniciou a carreira de advogado nas áreas civil e trabalhista. Em 1987, concluiu o curso de pós-graduação em Direito Privado Aprofundado pela Universidade Federal Fluminense. Em abril de 1993, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz do trabalho substituto do TRT da Primeira Região. No ano seguinte, foi promovido a juiz titular. Em 1998, concluiu o mestrado em Direito das Relações Sociais pela Universidade Gama Filho. Em março de 2004, foi promovido por merecimento a desembargador do TRT. Em 2012, por designação do TST, coordenou o ato público de prevenção de acidentes do trabalho realizado no Maracanã, evento que reuniu 4.000 trabalhadores. Na atividade acadêmica, iniciada em 1986, trabalhou em renomadas instituições de ensino superior. Em 2011, foi aprovado em primeiro lugar no concurso de provas e títulos para professor adjunto de Direito do Trabalho da UFRJ. De 1998 a 2010, publicou 39 artigos. É autor de 7 livros e coautor de outros 9, além de ter organizado 3 publicações. Em julho de 2012, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 22 anos no mês passado. Graças ao ECA, hoje dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 20 não criaram alguma espécie de conselho de proteção à criança e ao adolescente. Veja agora o que diz a lei sobre o trabalho infantil no quadro Memória. Em 1943, o presidente Getúlio Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que estabeleceu idade mínima de 14 anos para o trabalho. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 7º, inciso 33, manteve em 14 anos a idade mínima para o trabalho e abriu exceção para os aprendizes de 12 anos. E o trabalho noturno, perigoso ou insalubre foi proibido para menores de 18 anos. Em 1998, a Emenda Constitucional número 20 alterou o inciso e a idade mínima para o trabalho passou de 14 para 16 anos e a do aprendiz de 12 para 14 anos.
O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, veio regulamentar os direitos e garantias assegurados às crianças e adolescentes pela Constituição de 88, dentre eles o direito ao trabalho. O Estatuto revogou todas as disposições legais contrárias a ele, inclusive os dispositivos da CLT que contrariavam seus princípios. Então, eu acho que a questão do trabalho infantil ser protegido, né, na verdade da criança ser protegida, e a partir da idade que a criança pode trabalhar, quer dizer, a partir dos 16 anos e mesmo antes, a partir dos 14 anos, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele abriu as portas para toda uma regulamentação desse trabalho, né? do período de aprendizagem, que é esse período dos 14 aos 16 anos. Quer dizer, o adolescente ele está trabalhando de forma regular, ele tem a carteira de trabalho, né? Ele tem os direitos trabalhistas garantidos, ele tem direito a todas as questões trabalhistas que estão estabelecidas na legislação trabalhista. O Estatuto fundamenta-se no artigo 227 da Constituição Federal Brasileira. A Carta Magna tem por princípio a formação integral da criança e adolescente, sendo assegurado o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo assim, as jornadas de trabalho devem seguir esses princípios. O direito à profissionalização não pode ser interpretado isoladamente dos demais direitos. O ECA não dispõe sobre a jornada de trabalho do adolescente, por isso vale o que versa a CLT. Ela determina que a duração da jornada juvenil está em conformidade com o artigo 7º. Duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e não superior a 44 horas semanais. Sempre uma tendência do legislativo de querer rediscutir esses avanços que se consegue para a infância. E isso, na verdade, nos mostra o quanto a nossa sociedade, né, ela é pautada pela visão do adulto, adultocêntrica, na verdade, que na verdade não é questão de só a visão do adulto. É claro, os adultos estão na sociedade, os adultos são os produtores, né, os agentes produtivos da sociedade, mas os adultos eles precisam ter esse olhar para a infância e eles precisam buscar entender a criança, buscar entender o adolescente a partir do olhar de criança e a partir do olhar de adolescente. Há algumas regras que limitam a exploração do trabalho adolescente. Caso o jovem trabalhe em 2 empregos, as 2 jornadas serão computadas conjuntamente, não podendo ultrapassar o limite de 8 horas diárias. O regime de banco de horas também sofre restrições. O adolescente não pode trabalhar mais que 2 horas diárias, além da carga horária normal. As horas trabalhadas a mais serão descontadas na própria semana, não podendo exceder o limite de 44 horas semanais. O ECA e a CLT asseguram que a jornada esteja em conformidade com as atividades escolares, permitindo que o adolescente continue seus estudos. Vai além o artigo 427 da CLT, que obriga os empreendimentos que possuam mais de 30 adolescentes entre 14 e 18 anos a reservarem espaços para que as aulas sejam ministradas. Outros direitos garantidos pela Constituição ao jovem trabalhador são o salário mínimo e as férias. É interessante ressaltar que tanto o salário quanto as férias são regidos pelas normas regulamentadoras do trabalho adulto. O jovem tem direito a férias de apenas 1 mês por ano. Convenções coletivas podem alterar esse prazo, desde que não firam o mínimo constitucional. E não deixe de acompanhar as decisões do Tribunal Superior do Trabalho no Twitter, no Facebook, no YouTube e em tempo real. Acesse o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!